Dólar ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar ano. A semana passada tivemos Banco do Japão, Fed e uma grande confusão no Médio Oriente, para falar de uma forma mais simples. Para já, em termos da parte do Médio Oriente, tivemos realmente uma semana em que praticamente as coisas acalmaram uma vez mais. Houve, digamos, alguma aceitação do risco por parte dos mercados financeiros em geral, o que levou a uma volatilidade bastante baixa. Os mercados acionistas continuaram de alguma forma em torno dos níveis atuais, e isso, como sabemos, dá alguma pressão ao iene. E os preços do petróleo, de alguma forma, esses sim mantiveram-se em alta, ou seja, também pressionando o petróleo. Claro que todos nós já sabemos o que é que aconteceu no final, neste fim de semana e para o final da semana. O risco, de facto, aumentou nos mercados com o ataque norte-americano durante o fim de semana e a semana começou, digamos, com as tensões no Médio Oriente ao rubro, com a entrada, digamos, no cenário de guerra dos Estados Unidos, com o bombardeamento de três das maiores instalações nucleares iranianas. Isto, em princípio, levava a um petróleo em alta, foi o que aconteceu logo nas primeiras horas, mas já lá vamos ver que estas coisas recuaram bastante, entretanto. Em termos de dados, em termos de eventos importantes, na semana passada tivemos o Banco do Japão que manteve inalterada a sua taxa de juros, a política monetária. Houve aqui uma ligeira alteração, eles baixaram o nível de compra de obrigações de longo prazo a partir de abril de 2026, mas também o mercado estava de alguma forma já a contar com isso, portanto nada de especial. Já não estavam tão a contar, talvez fosse com a comunicação um pouco mais dovish por parte de Kazuo Ueda, que levou a pressões ao iene, que levou o iene de alguma forma a reagir em baixa. Por outro lado, tivemos a Reserva Federal dos Estados Unidos que, tal como esperado, manteve a sua política monetária inalterada, as taxas de juros ficaram inalteradas, os dot plot continuam a dar os tais 2 cortes de taxa de juros até ao final do ano, mas de alguma forma há uma divisão bastante maior dentro do FOMC, com mais membros a acreditarem que possa haver uma ou nenhum corte de taxas de juros até ao final do ano. Ora, o evento foi de alguma forma um pouco mais hawkish, o que levou de imediato o dólar a ganhos. Nisso vê-se aqui bem espelhado no que aconteceu na semana passada, quando eu estava à espera de alguma consolidação, ele acabou por de facto continuar em alta. Neste momento, eu creio que o que está aqui de alguma forma a mover os mercados continua a ser bastante o Médio Oriente. Aqui no nosso caso do iene, bastante o preço do petróleo. O preço do petróleo tem vindo a subir, mas hoje caiu bastante. Isto é o gráfico diário do preço do petróleo e, como vimos na semana passada, esteve sempre em alta, e daí, se nós virmos o que é que está aqui a acontecer, vemos que o dólar iene sempre em alta. Já hoje vemos o dólar iene a recuar bastante e, curiosamente, quando olhamos aqui para o petróleo, vemos esta vela bastante negativa, ou seja, já no dia de hoje está levar a cair dos níveis praticamente que toda a semana passada esteve a avançar. Ora, e isso, como nós vemos aqui, estamos a ver também um retrocesso bastante neste dólar iene. Claro que o que está a acontecer aqui vem um pouco, o VIX mantém-se, como vemos por aqui, ou seja, a volatilidade mantém-se baixa,
os mercados acionistas, e tenho aqui o SP500, uma vez mais, tal como tinha dito na semana passada, também se mantém em alta, e isso de alguma forma acaba mesmo por continuar a pressionar o iene e continua a impulsionar de alguma forma o dólar iene de uma forma bastante geral. Portanto, isso foi em traços largos o que aconteceu, digamos, aqui a leitura que eu vejo do que aconteceu na semana passada, porque esta continuação. Já vamos à parte técnica. Entretanto, o que é que vamos ter esta semana? Vamos ter inflação de Tóquio, lá mais para o final da semana, que é bastante importante, e principalmente depois deste Banco do Japão, vamos ver uma aceleração na inflação, poderá levar a um recuo neste dólar iene, ou seja, a ganhos no iene, e vamos ter também o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do FED para a inflação. Vamos ver em termos mensais, o mercado está à espera dos 0,1 como o mês passado, uma aceleração disso acabará, ou seja, acima dos 0,1%, poderá manter esta tendência ascendente do dólar iene, ou seja, com o dólar a continuar a ganhar, embora vamos ter mais algumas coisas para ver, nomeadamente está a haver bastante polémica, e hoje também vimos em parte perdas do dólar, com mais alguns discursos que eu fui ouvindo por parte de membros da FOMC, da Reserva Federal, que começam a alinhar cada vez mais com Christopher Waller, com um dos influentes governadores da Reserva Federal, que na passada sexta-feira já apontou também para a possibilidade de vermos que via a possibilidade de um corte de taxas de juros já em julho. O mercado está a contar com um corte em setembro, e portanto isso é bastante dovish, e portanto poderá aqui começar a colocar mais pressão sobre o dólar iene, ou seja, mais pressão sobre o dólar. Hoje já vi uma série de discursos também um pouco alinhados com o Waller. Temos Jerome Powell, que amanhã vai testemunhar perante a Casa dos Representantes, e no dia seguinte no Senado. E isso poderá também aqui assim, de alguma forma, se Jerome Powell também começar a alinhar de alguma forma pelo corte de taxas de juros, por aquilo que tanta pressão Donald Trump tem estado a fazer, então poderemos ver o dólar novamente a perder e o iene aqui a ganhar, ou seja, o dólar também a perder com o iene, e não como o dólar teve sempre a ganhar e tem estado sempre a ganhar com o iene. Bom, vamos então agora para a parte mais de análise dos gráficos. Aqui assim temos o gráfico semanal. Estamos a ver que continua aqui a testar estes 38,2% Fibonacci deste movimento aqui assim do máximo mínimo deste ano, e os 38,2 encontram-se aqui nos 147 aproximadamente, 147,15. A seguir temos aqui assim os 61,8 que já estão nos 151,60, mas isso precisamos de ver bem um romper disto. Vamos ver se isso tal acontece. A semana passada eu também tinha referido que tinha visto aqui na altura aqui este triângulo, se bem se recordam, e eu disse que se tivéssemos aqui um quebrar deste triângulo depois de um período forte de pouca volatilidade, como vimos aqui, o quebrar deste triângulo, ou seja, aumentar a volatilidade neste dólar iene, poderia indicar qual seria o próximo movimento do dólar iene. Eu apontei na altura que podíamos chegar aos 148 e de facto chegámos por máximo que está aqui feito de hoje, logo nas primeiras horas, foi os 148, e portanto se isto tiver continuidade, então podemos ir aos tais 61,8% de Fibonacci, nos tais 151. Custa-me acreditar nisso, mas tudo pode acontecer. Por outro lado, o que eu vejo aqui também é que o RSI ainda está abaixo da linha de 50, ou seja, de alguma forma a continuar a colocar esta tendência descendente do euro-dólar, mas começa a dar sinais de que poderá eventualmente ir acima da linha de 50. Por outro lado, aqui o que nós vemos no histograma do MACD é ele cada vez estava mais
perto da linha neutra e agora já está mesmo com o MACD acima da linha de sinal. Isto de alguma forma é um sinal relativamente positivo, relativamente ascendente, embora o MACD ainda esteja abaixo da linha de zero e, portanto, não temos que tomar isto um pouco com uma pitada de sal, digamos assim. Quando olho para o gráfico diário, temos aqui um rompimento importante que é da nuvem de Ishimoku. O preço está neste momento de facto bastante acima das médias móveis 21 e das médias móveis 55, que estão aqui a 144,30, 144,50 aproximadamente, acima da linha de Ishimoku, da nuvem de Ishimoku, que também está nos 145, 145,15, 145,55 e portanto o que é que vamos ter? Vamos ter este primeiro, esta primeira resistência a 148,60 aproximadamente, antes dos tais, da tal média móvel 200 dias, que está muito perto de 150, que ainda por cima um número psicológico, uma referência psicológica, neste momento está nos 149,87. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Para já, no dia de hoje, o que eu vejo aqui assim, em termos de vela, é que o preço veio aqui aos 148, mas rapidamente ele caiu, como já vimos, inclusive com a história do preço do petróleo, que teve esta forte pressão sobre o dólar iene. Bom, como já vimos, isto é uma área bastante de forte resistência e que a seguir a ter vindo aqui, ele acabou mesmo por cair. Portanto, vamos ver, ele já está a estes níveis ligeiramente acima da nuvem de Ishimoku. Eu estou a contar que ele tenha aqui, neste espaço, aqui à volta dos 144,50, onde estão as médias móveis 21 e 55, algum suporte. Se romper, vamos outra vez ver aqui estes suportes a níveis dos 142, como eu tinha falado. Para já, o que acontece aqui em termos de indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD validam ou dão preferência, digamos, a esta continuação deste movimento ascendente. Para terminar, aqui no gráfico a 4 horas, vimos que esta área de consolidação que eu andava aqui a ver acabou por romper mesmo. O preço está acima das médias móveis 21, 55 e 200. Os indicadores de momento, tivemos aqui uma entrada em território sobrecomprado, está a voltar e está a agarrar aqui a linha de 50, que ao mesmo tempo está aqui na média móvel média móvel 21 neste gráfico a 4 horas, que neste momento se encontra aqui assim nos 145,88, 145,85 por aqui, o aguentar estes níveis, e temos aqui este nível que está um pouco mais abaixo nos 145,45. Toda esta área poderá ser uma área de suporte para continuar a manter o dólar iene nesta tendência ascendente. Caso isto perca, vamos ter aqui assim estas tais médias móveis 55 e 200, que neste momento estão entre 144,68 e 144,94, portanto ligeiramente abaixo dos 145, e então a partir daí, claro, voltamos outra vez a ver os tais 142,80 primeiro, antes dos 142 que já tínhamos visto no gráfico diário. Eu continuo por mim a privilegiar neste momento a continuação da tendência ascendente, a não ser que de facto os preços do petróleo venham mesmo a cair e que haja, digamos, um abrandar das tensões no Médio Oriente, que neste momento tem estado mais a prejudicar o iene, curiosamente, do que propriamente o dólar. O dólar tem estado a ser beneficiado com isso, na medida em que é suportado pelos ganhos do petróleo, mas no entanto, se o petróleo começar de facto a cair e a continuar a cair, como vimos, provavelmente poderemos ter esta tal situação. Mas, como sempre, isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento, estou aqui para tentar dar, digamos, a minha opinião sobre como é que os mercados poderão se posicionar nestas próximas horas, nestes próximos dias desta semana. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, por mim, cá estarei na próxima segunda-feira com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!